Fala, seus hackers, vocês estão bom? Você sabia que o governo dos Estados Unidos pediu a separação do Google com o Chrome? Isso mesmo, meu brother. A situação entre a Big Tech e as autoridades americanas simplesmente começou a explodir. E não é só isso, cara. Uma reviravolta no cenário tecnológico está prestes a acontecer. Eu vou explicar tudo para vocês a partir de agora. O porquê nós vamos falar disso, o que isso realmente significa para os milhões de usuários do Google Chrome, no Android, nos PCs, nos tablets, que eu tenho aqui do meu lado. Estamos prestes a entrar num mar de mudanças, galera. Olha só, esse negócio está simplesmente explodindo lá. E não é só questão de tecnologia, é uma questão que envolve a concorrência, privacidade e até mesmo a nossa experiência aqui dentro da internet. E nós vamos começar a explicar como essa mudança pode impactar você que navega na internet. É sobre isso que nós vamos falar agora. Vem comigo então, pessoal, que eu vou explicar tudo detalhadinho para vocês. Vamos desmistificar toda essa situação extremamente complexa, beleza? Então, fala galera, Matheus aqui com vocês. Hoje vamos discutir um tema extremamente quente que pode mudar todo o cenário da tecnologia como nós conhecemos. Os americanos, na verdade o governo americano, está pedindo que o Google venda o Chrome. Cara, e nós sabemos que o Chrome é uma das principais ferramentas que os caras têm. Parece coisa de filme, é ou não é, né? Parece meio que governo intervencionista que fala, não, isso agora é nosso, dê pra mim isso aqui, agora você não é mais dono, agora eu sou dono. Enfim, né? A gente sabe como isso funciona num grande país. A gente sabe que nem tudo é 100% liberdade, mas nós vamos discutir isso aqui, beleza? Vamos entender o que está acontecendo e como isso pode afetar você que usa o navegador no dia a dia. Eu também uso aqui muito esse navegador, pelo menos o core dele, né? Eu uso, para quem não sabe, eu uso muito aquele navegador, o Brave, né? Que tem como engine dele o Chromium, que é a base do Google Chrome, beleza? Mas beleza, isso aí não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Vamos para o assunto que interessa. Só que antes, pessoal, por gentileza, deixa o like para mim se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de falar de renda extra, tudo sobre o mundo das empresas, e nesse caso aqui também, galera, empresa e governo americano, tá joia? Deixa o like para mim, compartilha o vídeo, porque quase todos os dias, essa aqui é uma meta desse mês de dezembro nosso aqui, criar conteúdo todo santo dia. Vamos ver como é que isso vai se fazer aqui e se o resultado será bom. Se for bom, a gente vai dar um jeito de adaptar isso aqui na nossa rotina, tá joia? Para isso, então, eu peço que você deixe o like para mim, compartilhe o vídeo, dá essa moral, se inscreve no nosso canal aí, porque a gente vai crescer devagarzinho, ou então pode ser que esse vídeo exploda, a gente cresça de uma vez e você estava desde o começo aqui comigo, tá joia? Beleza, galera, vamos lá. O que aconteceu? Eu tô com uma matéria do lado aqui para eu poder ler devagarzinho e pegando os tópicos dela. Já dei uma lida, agora eu trouxe para vocês aqui. No dia 20 de novembro, no dia 20 de novembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma ação judicial exigindo medidas drásticas contra o Google. Os reguladores acreditam que a gigante da tecnologia, e vamos ser sinceros, né? Se não for a maior, é uma das maiores do mundo aí, ela detém o controle desproporcional sobre o mercado de buscas online. Isso aí inibe a competição saudável e prejudica o consumidor. Ou seja, não é que os americanos estão interferindo de uma vez. Tá interferindo? Tá, óbvio que tá, né? Só que os caras estão falando o seguinte, você não pode ser dono de tudo isso aqui, porque senão você vai acabar com a concorrência. E não tendo concorrência, os caras colocam preço no que quer, independente da área que seja, né? Se eu for vender uma caneta, que eu sou a única pessoa no mundo que vende caneta, o que acontece? Eu coloco o preço que eu quero, a cor que eu quero, o jeito que eu quero, a quantidade de tinta que vai ter nela que eu quero. Assim eu domino todo o mercado e faço aquilo girar conforme os meus gostos e as minhas preferências. Então a proposta parte de uma ampla ofensiva antimonopólio que reflete um aumento da atenção governamental sobre as práticas das grandes techs, ou das grandes techs fica feio, né? Das big techs. Isso é um fenômeno que vem ganhando força nos últimos anos. E galera, isso aconteceu no Brasil, tá? As empresas que são concorrentes do iFood, os caras entraram contra, também pedindo petição, para poder acabar com esse monopólio, porque se eu não me engano, eu posso estar falando um pouquinho de besteira, mas se eu não me engano, os caras acusavam que o iFood ele tinha práticas antimonopólio também, que dificultava outras empresas a entrar no mercado e, inclusive, se eu não me engano, tá? Eu posso até pesquisar isso depois para trazer para vocês. Se eu não me engano, os caras acusavam também que o iFood ele simplesmente tinha no contrato dele que a pessoa não podia ter outro software além do iFood lá para poder fazer delivery.
E aí o que aconteceu? Os caras entraram pedindo, falando, ó, pelo amor de Deus, isso aí é sacanagem, né? Então, ainda existe, se eu não me engano, isso ainda tá correndo em justiça, não sei o que resolveu, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, beleza? Posso até trazer essa loucura depois para vocês aqui, vou até anotar pra gente não esquecer. Segundo fato, galera, qual que é a relevância do Chrome de mercado geral, né? Galera, o Google Chrome, ele domina o mercado global de navegadores. Isso aí eu acho que não é surpresa para ninguém, né? Apesar de muitos celulares, como o meu aqui, ter o Safari, muita gente, mesmo dentro do iPhone ou dentro do Mac, utiliza, no caso, o Google Chrome. Então, os caras têm 64% da participação total. Isso se traduz em influência. Com mais de 3 bilhões de usuários, o Chrome é uma ferramenta essencial no ecossistema digital. E não apenas para acessar a internet, galera, mas também para coleta de dados que alimentam os anúncios direcionados dos caras, que é um dos caras mais ganham dinheiro. Além disso, muitas aplicações e serviços dependem da infraestrutura do Chrome, tornando sua eventual separação algo extremamente complexo e desafiador. Por quê? Os caras vão ter que simplesmente pegar e pagar para uma outra empresa e falar, ó, você divide os dados comigo? E aí nessa transação, o Google ainda vai ter que pedir para você, o usuário, falar, ó, você aceita que o Google compartilha com a gente aqui os seus dados para a gente poder melhorar as nossas propagandas? Muita gente vai negar, com certeza. Se negar, o que acontece? As despesas, aliás, os lucros do Chrome, né, da Google de modo geral, vai cair. Porque muita gente vai negar, falar, não, compartilhe meus dados, não. Eu só uso os caras lá, mas eu não quero que compartilhe os meus dados. Com isso, a Google não vai conseguir, vai ter que arrumar um outro jeito de conseguir saber o que você, consumidor, prefere para ela te dar anúncios mais direcionados, certo? Então, o que o governo americano está pedindo? O Departamento de Justiça, em um movimento praticamente sem precedentes, está solicitando não apenas a venda do Chrome, mas também uma reestruturação profunda de como o Google opera o seu sistema Android. Galera, a proposta ela inclui a proibição de acordos que garantem que o Google seja um mecanismo de busca padrão em dispositivos como iPhones e outros smartphones. No caso do iPhone, eles já pagam uma bolada para a Apple para falar, ó, eu quero ser o dispositivo de busca primário aí dentro, beleza? Eles já pagam isso aí. Agora, se proibir, as duas empresas vão ter que se virar, porque muitas empresas querem lá, e para a Apple também é vantajoso em um determinado ponto, porque os caras falam o seguinte, cara, olha a grana que eu tô recebendo da Google aqui, né, para poder simplesmente colocar os caras como o meu navegador primário, como o meu dispositivo de busca primário, no caso, né? Quarto ponto, exploração dos riscos do monopólio. Com um monopólio como o da Google, a concorrência tem espaço limitado para conseguir inovar, crescer, o que pode levar a serviços menos diversificados, com menos opção para os consumidores. No caso quem, galera? Eu, você e todo mundo que usa esse bendito aí, né? Então, a eliminação disso, através da venda do Chrome, pode fazer com que surjam os concorrentes, né? Encoraje as novas alternativas, trazendo mais inovação para o mercado. E às vezes surge algum produto melhor do que o Google é. Eu acredito que com muita dificuldade isso aconteceria, né? Se é que aconteceria, mas no mundo de livre concorrência isso pode acontecer, certo? E quais são os possíveis impactos para os consumidores? Se o Google vender o Chrome, muitos usuários podem notar mudança extremamente significativa na forma como eles acessam a internet. Novos navegadores podem surgir, assim como eu falei, e isso poderia democratizar a sua experiência online. Como eu disse, eu uso o Brave. O Brave, ele é um adblock direto aí, cara. Ele é muito bom, eu gosto muito do Brave. E para desenvolvedor, ele é muito bom também, tá? Eu gostei muito dele para conseguir desenvolver. Essas mudanças, elas podem, então, afetar a forma como os dados são coletados e utilizados, levando questões sobre privacidade e concorrência um pouco mais a fundo. Você já pensou que o Chrome coleta uma quantidade gigantesca de dados sobre como você navega na internet? Com essa venda, galera, é possível que os novos navegadores adotem políticas mais transparentes sobre privacidade. Mas também, galera, pode ser que se essa empresa for vendida por uma outra e essa outra não tiver um negócio muito legal, e no lado ruim da palavra mesmo que eu quero dizer, você imagina se isso cai nas mãos de pessoas ruins, o que já pode acontecer hoje, né? Mas imagina o que acontece que cai numa mão de empresas que a gente não gosta. O que esses caras podem fazer com os nossos dados? É ou não é? Né? O lado do Google, o que o Google está falando? Né? O Google argumenta que essas exigências elas são excessivas e vão prejudicar a inovação nos Estados Unidos, especialmente em um momento onde a competitividade é significativa,
principalmente tecnologia. O que o Google tem de bom? Você está lá dentro da empresa, você inventa alguma coisa, o Google pode vir a investir em você e depois comprar a sua empresa, né? Se eu não me engano, o YouTube mesmo foi assim, tá? O Kent Walker, que é diretor jurídico do Google, ele defendeu que essas ações afetam não apenas os grandes players do setor, mas os pequenos desenvolvedores, assim como eu estou falando aqui, que dependem da infraestrutura que o Google tem existente para poder lançar os seus produtos. Então isso acontece muito. Outra empresa que, se não me engano, surgiu lá dentro foi o próprio Waze, certo? Que hoje também pertence à Google. Então essa opinião, ela gera debate interessante, né? Até que ponto as medidas anti-monopólio elas são benéficas e quando elas podem ser prejudiciais à inovação e também ao livre mercado. Porque olhando de fora, muitas vezes você pode estar vendo esse vídeo aqui falando assim, pô, mas os americanos agora os caras querem interferir na empresa assim como os chineses fazem? Galera, vamos ser honestos, né? Você sabe que qualquer coisa que você cria em qualquer lugar do mundo, os governos estão lá olhando aquilo. Não vamos ser juvenil também. E os americanos não são diferentes. E quais são as consequências disso aqui? Galera, se o juiz aceitar a proposta do governo, o Google terá até 6 meses para vender o Chrome após a decisão, que deve sair mais ou menos ali em maio de 2025. Tô gripando aqui, né? Contudo, a empresa certamente fará apelação, prolongando essa batalha legal, já que dura anos e isso envolve mudanças extremamente significativas, né? A gente não pode esquecer que uma disputa judicial dessa magnitude pode desviar a atenção de coisas muito urgentes e que as comunidades precisam, como o avanço em inteligência artificial e também privacidade de usuário. E o que vem pela frente então, Matheus? O que a gente pode esperar desse negócio tudo aí? A postura do governo, liderado pelo Trump, pode mudar ainda mais as diretrizes sobre antitrust, certo? As possibilidades de que o Trump substitua o atual procurador-geral adjunto, ela é muito real, né? Afinal, o Trump é um cara de direita e os caras de esquerda que estão lá têm um outro pensamento. Então você poderia olhar e falar assim, então os caras estão fazendo isso só porque é um governo de esquerda? Pode ser que sim. Pode ser que o Trump tire esse cara, coloca o outro ainda pior e faz o negócio andar até mais rápido. A gente não sabe, né? Então é duro a gente saber também o que o Trump pode pensar em relação a isso. Ele já expressou preocupações sobre como a separação pode afetar o Google, beleza? Apontando que isso pode destruir a companhia. E pode mesmo, tá certo? Então você, olhando essa fala do Trump, você pode pensar, então isso é coisa esquerdista. Pode ser que sim, a gente não tem como afirmar 100%. E com essa troca de administração em mente, o futuro da sanção da proposta pode ser incerto e pode mudar rapidamente dependendo de quem estiver à frente da gerência anti-monopólio. Se o Trump colocar um cara lá, que o cara fala, pô, deixa os caras trabalhar, para de encher o saco dos caras, tudo vai morrer e tudo ainda vai continuar como está. Se o Trump colocar um cara e esse cara for mais radical ainda, falar, para com esse negócio aí, nós vamos deixar criar outras empresas aqui, o Google tem que vender sim, pode ser que a companhia realmente quebre, galera. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente está a ponto de parar de existir o Google. Olha só que ponto que a gente pode chegar, certo? O que pode acontecer com o mercado então? Essas mudanças podem gerar oportunidades para novos concorrentes. Se você é desenvolvedor quer criar uma engine aí para poder fazer um gerenciador de busca, esse é o seu momento, meu brother. Você tem um concorrente mais ou menos de peso aí, mas esse é assunto para outro vídeo, não é, né? Essas mudanças elas podem gerar oportunidades para novos concorrentes entrar no mercado de buscadores e também de navegadores, algo que pode ser positivo para a diversidade digital. Isso aqui a gente não discute, né? Além disso, a manipulação de dados ela pode trazer grandes tecnologias, que será uma discussão cada vez mais importante em casos antitrust, como esse caso aqui, né? Como esses que esquentam todo o mercado. E os verdadeiros impactos no seu dia a dia, qual que é, Matheus? Se você usa o Chrome diariamente, assim como eu uso aqui, é importante você estar ciente dessas discussões, pois elas podem impactar diretamente a sua experiência online. Então, questões de privacidade, opções de busca e o que você considera como um bom serviço são tudo que está em jogo aqui nesse momento, beleza? Resumindo então, galera, estamos diante de um cenário onde o Google e também o Chrome, eu vou colocar os dois juntos aqui ainda, certo? Que a gente não sabe o que pode acontecer, pode estar se separando. Que isso poderia transformar o uso da sua internet como a gente conhece hoje. E não é só isso, tá? A forma como os grandes da tecnologia operam pode estar presente, pode estar prestes, né, a mudar radicalmente. Então, Apple, Opera, Safari, enfim, todo mundo está de olho nessa conversa. Isso aí é meio interessante para mim, hein? Por que não, né? O próprio Edge também está de olho nessa conversa aqui. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa proposta dos caras? Você acredita na separação do Google e do Chrome?
pode trazer mais benefício ou então mais problemas? Vamos discutir isso aqui nos comentários. Beleza, galera? Se você gostou desse conteúdo aqui, então, eu só peço uma coisa para você, brother. Deixa o like para mim, compartilha o vídeo e se inscreve no nosso canal aqui, porque a gente sempre traz tudo sobre o mundo das empresas, nesse caso aqui, da Google e também do governo americano. Beleza? A gente também tem muito vídeo aqui sobre essa que pode te ajudar bastante. Tá joia? Tamo junto, galera. Até o nosso próximo vídeo e fui!